Olá pessoas! Hoje eu trouxe pra gente fazer um mini álbum com folhas removíveis e, consequentemente, colocáveis também. A ideia aqui é fazer um álbum que tem uma costura muito simples, que você consiga desfazer e tirar as folhas e colocar as folhas conforme conveniência, né? À medida que você for tendo mais coisas para colocar no álbum, né? Ou você for querendo tirar as coisas e tudo mais. Na verdade, nem vai ser uma costura propriamente, vai ser um nó só para juntar as folhas. E aí eu vou mostrar aqui para vocês direitinho, passo a passo, como é que a gente vai fazer essa montagem aí para ficar legal. Eu vou usar aqui materiais reaproveitados, tá? Assim, não todos, mas coisas que eu tenho aqui que são difíceis de usar para outras finalidades, né? Por exemplo, retalho de tecido da minha mãe, né? Que assim, que o tamanho para ela não dá pra fazer muita coisa, então eu peguei aqui pra aproveitar também. Eu peguei umas folhas que eu ganhei de brinde no meu fornecedor de papel. Toda vez que eu compro Color Plus, eles sempre mandam algumas folhas de brinde, e nessas folhas sempre vem assim, folhas estampadas, que são coisas muito legais que eu tenho muita dificuldade de arrumar um projeto para usar essas folhas, então eu também tô pegando duas folhas de craft com estampas douradas também para usar aqui hoje. A entretela também, eu tô aproveitando um pedaço de entretela que também é muito pequeno para eu conseguir usar em algum tecido para fazer na capa inteira, então eu vou usar só numa parte. E por último, o cordão também que eu vou usar para prender as folhas é um cordão de um projeto de convite de casamento que eu fiz assim há uns anos atrás. E sobrou o rolo inteiro, que eu comprei 2 rolos e eu acabei usando um só e sobrou outro. Então eu vou usar ele também aqui. Então eu peguei várias coisas assim que não tem uma finalidade por si só e juntei para fazer o projeto, que é uma ideia aí para vocês pegarem também, quando vocês têm pedaço de papel sobrando, pedaço de tecido, pedaço de entretela, pedaço de corda, enfim, que vocês tiverem aí para juntar para criar um projeto. Isso é super possível também e é muito legal para vocês não gastarem material à toa, né, para não desperdiçarem material. Começando então pela montagem da capa, eu já tenho aqui os meus papéis, né, os papéis que são craft estampados, então isso aqui a gente vai usar para frente e pro verso, e eu já tenho aqui o meu pedaço de tecido já trabalhado com a entretela, tá, então ele já tá pronto para ser usado. Se você não tiver tratado ainda o seu tecido, trate, né, ou com entretela ou com goma. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links para os 2 vídeos onde eu explico como fazer esses 2 tratamentos diferentes, se você tiver, claro, usando um tecido que já não seja próprio para encadernação, tá? Esse aqui é um tecido comum de algodão, é algodão 100%, então ele não é próprio para encadernação. Aí a gente tem que fazer esse tratamento aqui no verso, no meu caso com a entretela, para conseguir colar no papelão sem ter problema da cola passar de um lado para o outro, né, e tudo mais. Então é para isso aqui que a gente faz o tratamento. Então qual que é a lógica aqui? Como é que eu vou fazer essa capa? Isso aqui são 2 papéis de tamanho A4, tá? Tamanho normal. E aí eu usei essa medida do tamanho A4 para calcular qual que é o tamanho máximo de caderno que eu conseguia fazer. Então, primeiro, eu pensei na altura. Aqui, sendo A4, ele tem 21 centímetros de altura. Se ele tem 21 centímetros de altura e eu preciso de abas, né, porque eu vou colar isso aqui no papelão e dobrar a aba de um lado e do outro para poder colar, eu preciso de pelo menos, eu vou trabalhar aqui com 5 centímetros de aba, 2,5 de cada lado, porque esse papel aqui é um pouquinho mais grosso e se eu trabalhar com uma aba muito pequena eu não vou conseguir colar. Então eu considerei 2,5 de cada lado, 5 no total. Se eu tenho 21 aqui, então o máximo que o meu caderno pode ser é 16, correto? Para sobrar 5 centímetros no total de abas aqui. E aí, como é que eu fiz o cálculo da outra dimensão? Eu queria que o meu caderno ficasse, meu álbum ficasse com uma proporção semelhante à proporção do A4 mesmo, que é essa aqui, né? Então eu fiz uma regra de 3 e cheguei que o outro lado aqui teria que ser aproximadamente 22, correto? Então o meu caderno seria 16 por 22. E aí, um pouquinho mais de cálculo aqui, só para vocês entenderem qual foi o meu raciocínio aqui para montar a capa. A ideia da nossa capa aqui é que ela seja um retângulo maior com um retângulo menorzinho que vai me permitir a abertura, correto? Eu já cortei os meus papelões, eu vou mostrar aqui para vocês, porque acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, mas eu vou explicar o processo. Então, a ideia é isso aqui. A gente tem um papelão maior e um papelão menor para possibilitar essa abertura aqui. E aí, então, a gente chegou à conclusão de que a minha capa na horizontal ela tem que ter 22, mas é 22 isso aqui tudo, correto? Não é só essa parte de cá.
é 22 o processo todo aqui, né? Esse comprimento todo. E aí, então, como que eu fiz? Eu queria que essa medida aqui fosse no mínimo 2 centímetros. Então, eu fiz 2 centímetros aqui, calculei um gap aqui de meio. O meio seria por quê? Porque eu peguei duas espessuras aqui do papelão. Meu papelão tem uma espessura de 2 milímetros, então 2 papelões aqui teriam uma espessura de 4, certo? E aí eu coloquei 1 milímetro só para facilitar a conta aqui e para dar uma margenzinha, tá? Não precisa, se você quiser trabalhar simplesmente com a espessura dos papelões, você pode, não tem problema. Mas eu preferi colocar 1 milímetro a mais só para ter uma margem. Então, 2 centímetros aqui, mais meio centímetro daqui. Então, eu já tenho 2,5. Se o meu total tem que ser 22, eu tenho sobrando para essa capa de cá 19,5, correto? Então, essa foi a conta aí que eu fiz. Então, meu caderno vai ter no final 16 por 22, sendo que essa parte maior tem 19,5, eu tenho um gap de meio e mais 2 centímetros aqui da lombada, correto? Isso aqui não é propriamente uma lombada, mas vamos chamar de lombada para facilitar. Então, esse aí foi o meu cálculo. E aí, como é que eu vou fazer o uso desse papel aqui, né? Porque outra coisa que eu vou fazer, eu vou mesclar o uso de papel com o uso de tecido para fazer a capa. Eu vou usar o tecido para fazer a lombada e o papel para fazer a capa principal. Isso porque você pode, se você quiser, fazer o papel com tudo ou o tecido com tudo, tá? Eu não recomendo só que você faça papel com tudo pelo seguinte motivo. Tudo com papel, né, no caso, porque quando você coloca o papel aqui e você faz essa abertura, né, do jeito que ela vai ser feita, o papel tende a ir quebrando aqui. Isso que acontece mais nesse tipo de caderno, né, do que em cadernos com lombada que a gente usa normalmente, porque a abertura aqui vai ser maior, tá? A ideia é que o caderno possa fazer isso aqui, virar totalmente. Então, você abre mais e causa uma fricção maior aqui que pode ocasionar na quebra do papel. Principalmente esse papel aqui, que ele é um papel não laminado. Se você for trabalhar com papel laminado, né, aí é menos problemático. Você consegue fazer mais essa abertura aqui da forma como eu fiz, sem que ele quebre com tanta facilidade. Mas, nesse caso aqui, como é um papel não laminado, eu não consigo fazer isso e ele vai quebrar muito rápido. Então, para não ter esse problema, a minha ideia é usar o papel só até o limite do papelão aqui maior. E aí, aqui na lombada e no gap, eu vir com o tecido, certo? Que aí o tecido pode fazer essa abertura sem problema, né? Obviamente ele não vai quebrar, não tem o que quebrar aqui. Então essa é a minha ideia de usar o tecido. E você pode usar o tecido na capa inteira, igual eu falei. Eu só quis usar isso aqui, o papel, porque eu tô com esse papel aqui pra usar, né? Pra algum projeto, eu acho que ia ficar legal. E dá essa diferença aí, esse contraste na cor também e no material, né, que eu acho que fica bem legal também no acabamento final. Então por isso que eu vou fazer essa mescla aí, e também é bom para vocês verem possibilidades, né, caso vocês tenham aí também papéis que vocês não têm uso, né, que vocês tenham ganhado de brinde também, por exemplo, e pedaços de retalho, né, se você não tiver um tecido suficiente para encapar tudo, né, aí você pode usar pedaços menores, então aí só para dar ideias mesmo. Então, voltando ao raciocínio aqui, eu vou usar o papel só até o limite, então, certo? Deixa eu virar aqui para ficar mais fácil. Eu não preciso desse resto todo que sobrou aqui, né? Que aqui tem muito papel. Então, eu vou cortar aqui de forma que sobre também só 2,5 centímetros aqui para eu fazer a aba. Então, se eu tenho aqui de largura do papelão 19,5 e eu preciso de mais 2,5 de aba, eu vou ter 22, correto? Agora que esse papel já está cortado, vocês conseguem ver aqui, ó, que quando eu posiciono o papelão da forma como eu preciso, né, no limite do lado de cá e deixando os lados de cá, os lados aqui ficam iguais, né, que são os 2,5 que a gente já calculou. Então a ideia é essa e eu vou colar dessa forma. E fazer isso nos dois lados, né, eu já tô com os meus papelões todos cortados aqui. Aqui eu colei no olho, tá? Eu não medi aqui a distância porque aqui não faz diferença, né? As abas, elas não vão aparecer. Então, assim, não faz muita diferença a distância aí não. Desde que seja mais ou menos parecido, né? Porque aí no acabamento aqui, na hora que a gente finalizar, fica melhor, mas não precisa ser 100% igualzinho medido na régua, não. Agora que os papéis já estão colados, a gente vai colar as abas, tá? E finalizar essa parte aqui do caderno. E aí, pra isso, eu vou cortar aqui na beiradinha. Você pode usar um fio de cabelo se você quiser, tá? Nesse caso aqui eu prefiro não usar, pra eu poder fazer isso aqui, ó, dobrar
essa parte primeiro para depois dobrar as outras abas, que no fio de cabelo você não consegue fazer. E eu prefiro fazer dessa forma porque aí a gente garante uma maior proteção aqui da beiradinha, tá? Coladas essas abas menores, agora a gente vai colar as abas maiores, certo? E aí eu vou passar a cola aqui e virar o papelão em cima da aba. Passou a cola e aí você vira dessa forma, pressiona a capa para baixo e vira desse jeito, porque aí você garante um acabamento melhor. Com as duas capas montadas, agora a gente vai fazer o quê? Preparar a lombada com tecido, certo? E aí, qual que é o esquema, né? Recapitulando aqui, a gente tem que fazer a capa, deixa eu deixar essa outra aqui de lado, a gente tem que fazer a capa de modo que ela fique assim, né? Ela tenha meio gap aqui, meio centímetro de gap, mas isso aqui e venha com o tecido por cima. Então a gente vai colar o tecido por cima primeiro, que é mais fácil, para depois virar e colar a lombada. E qual que é a medida de tecido que a gente vai usar? Como a gente precisa que o tecido englobe a lombada, o gap, mais um pedaço aqui, além de englobar o verso, como é que vai ser? 2 centímetros aqui, meio do gap, e eu vou calcular aqui mais 2,5 centímetros para dentro da capa, para segurar, para ter certeza de que vai segurar. Então a gente tem aqui 5 centímetros no total, certo? Na parte da frente. E eu preciso que ele passe do outro lado e feche aqui também da mesma forma, então mais 5 centímetros. Você poderia, se você quisesse, não fechar até o final, pegar só o suficiente para ele passar aqui do lado do verso aqui em cima da lombada, né? Deixa eu colocar aqui só pra gente visualizar, fica mais fácil de vocês entenderem. Supondo que a gente tivesse colocado aqui e ele passasse só até aqui assim, só até pegar a lombada, não tem problema, porque aí você fecha isso aqui tudo com papel, certo? Com o aguardo aqui. Só que aí a gente teria o mesmo problema do desgaste do papel aqui no gap. Na parte de dentro é menos problemático porque costuma aparecer menos, né? Mas isso aqui também pode acontecer, esse desgaste aqui também vai acontecer com o tempo. Não quer dizer que vai ser rápido, mas vai acontecer. Então por isso que eu fiz esse cálculo para que ela passe toda aqui, né? Chegue da mesma forma que ela estiver do lado de fora, ela vai estar do lado de dentro. E aí, essa mobilidade aqui pode acontecer sem que rasgue. E aí a gente fecha só essa parte de cá com a guarda. Deu pra entender o raciocínio aqui? Então, é por isso que eu raciocinei 10 centímetros. 5 pra frente, 5 pro verso, correto? Então, eu vou fazer isso, vou cortar aqui em 10 centímetros. E para a altura do tecido, né, você precisa do suficiente para cobrir a capa inteira, obviamente, que aqui são 16 centímetros, que a gente já tinha calculado, mais um pouquinho de aba para cada lado para você poder dobrar. Então eu vou usar a mesma medida aqui do papel que a gente calculou, que é 21 de altura, certo? 16 centímetros mais 2,5 para cada lado. Aqui deu uma pequena diferençazinha de um lado para o outro, tá? Mas aqui não tem problema, o importante é que a gente deixe essa diferença pro lado de dentro da capa, né? Onde não vai aparecer, e deixe para colar a parte certinha do lado que vai aparecer, né? Então, para colar, a gente vai medir aqui 2,5 centímetros, que é a parte que ele vai entrar, colar aqui centralizado e daí a gente vira para fazer a cola da lombada e fechar aqui por cima, certo? Para marcar os 2,5 centímetros aqui sem ter que desenhar na capa, né, para não ficar aparente, eu vou usar aqui as guias da minha base de corte como parâmetro, tá? Eu vou alinhar ela aqui com essa guia mais forte, né, para ficar mais fácil aqui, né, de ficar na reta certinho. E vou vir com a régua aqui só para conferir onde exatamente que 2,5 centímetros tá batendo. Só que aqui é muito simples, porque nessas bases de corte, cada intervalozinho desse aqui é meio, tá? Os mais fortes são 1 centímetro, mas tem os menorzinhos aqui que são meio. Então, eu já consigo conferir com a régua, né? Mas aqui já seria óbvio pela marcação da base aqui, que 2,5 centímetros dá aqui, certo? Eu conto aqui 5 pedacinhos de meio. Então, 2,5 centímetros aqui e 2,5 centímetros aqui embaixo para eu conseguir alinhar. Aí, para a capa não sair do lugar e ficar mais fácil de colar isso, né, o tecido na hora, eu vou pegar uma washi tape aqui de papel, dessas que não prendem direito, tá? Só para realmente marcar aqui e segurar mais ou menos sem danificar a capa. Então eu pego 2,5 centímetros aqui em cima e alinho com os 2,5 centímetros daqui de baixo. Que aí eu garanto que fica mais visível, né? E a capa não vai sair do lugar com tanta facilidade.
Mas isso aqui não prende direito, então se você encostar aqui errado, ela vai sair do lugar, tá? Então tem que tomar esse cuidado. E aí eu vou passar a cola aqui, nessa parte de cá, e vir com o tecido aqui, alinhando e colocando aqui até o limite da washi tape, depois eu tiro a washi tape. Colei aqui, aí agora eu vou virar para o outro lado com cuidado ainda, porque tá terminando de colar, né? E agora a gente vai colar a lombada aqui, certo? Para colar a lombada, a gente tem que marcar aqui o gap de meio centímetro. Eu vou usar uma caneta permanente aqui, porque essa parte aqui, como ela vai dobrar depois por cima, não vai aparecer, não tem problema. Se você tiver outra coisa, outra caneta, outro marcador que você consiga usar de forma que você enxergue, não tem problema, tá? Usa aí o que faz mais sentido pra você. E aí, a gente vai colar ela aqui, nesse meio centímetro, certo? Com esse gap de meio centímetro que eu acabei de marcar, usando também a régua ou um gabarito, ou o que quer que seja, para manter mais ou menos alinhado aqui em cima e embaixo. Lembrando que, como esse papelão daqui não tem nenhum revestimento e esse aqui já tem papel, esse aqui tá ligeiramente maior do que esse aqui, certo? Então você vai usar a régua em cima e embaixo mais ou menos de parâmetro, mas você tem que jogar ele um pouquinho para baixo ou para cima, né? Para poder alinhar melhor aqui. Porque se você simplesmente alinhar aqui com a régua, vai ficar sobrando um espaço maior do outro lado, exatamente por conta da espessura do papel que esse aqui tem e esse aqui não tem, certo? Então aqui vai ser meio que no olho, usando a régua como parâmetro. Então primeiro eu vou usar aqui uma folha de rascunho para poder passar a cola nessa lombada aqui, para daí a gente colar. Colado, agora a gente pode finalizar essa parte, certo? A gente vai dobrar aqui o resto do tecido em cima, para poder fechar aqui, e depois fazer as duas abas em cima e embaixo. E aqui, antes de dobrar as abas de cima e de baixo, eu vou cortar um pedaço, porque elas estão muito grandes, e não precisa disso tudo aqui, vai acabar juntando muito tecido do lado de cá, e atrapalhando um pouco o acabamento aqui quando a gente colar a guarda. Então, primeiro de tudo, né, vamos colar essa parte aqui. Agora que isso aqui já está colado, a gente já pode cortar aqui um pouco a aba para diminuir o tamanho. E aí, para colar essas abas aqui, em vez da gente simplesmente dobrar aqui, né? Porque quando a gente faz isso, a gente corre o risco de uma pontinha aqui ficar aparecendo para fora. Deixa eu puxar aqui propositalmente só para vocês verem. Tipo assim, não fica tanto, mas pode ficar um pouquinho torto e ficar aparecendo um pouco, que não fica tão legal. Então, vamos primeiro, na verdade, colar uma parte aqui na outra, né? Porque aqui elas ainda estão soltas, né? Então vamos colar uma na outra aqui primeiro e aí eu mostro pra vocês como é que a gente vai fazer. Qual que é a ideia então? A ideia seria a gente tirar essa parte daqui, né? Esse triângulozinho aqui pra poder dobrar aqui sem que ele interfira. Mas a gente não pode simplesmente cortar isso demais aqui, senão a beiradinha vai ficar sem proteção, vai ficar sem o papelão, vai aparecer o papelão, né? Então o ideal é a gente cortar deixando uma ligeira pontinha aqui para isso não acontecer. Você vai cortar dessa forma aqui, ó, fazendo um triângulo, mas deixando a beiradinha do lado de cá, certo? Ele não tá totalmente rente aqui, a quina não, certo? Ele tem uma pequena borda aqui, que é isso que vai garantir esse fechamento aqui, certo? E você pode também, na hora de colar, vir com a dobradeira, dobrar essa pontinha que sobrou, né, que é a que a gente deixou propositalmente, e daí vir com o restante, porque aí também você garante um acabamento melhor aqui. Depois que você tiver colado os dois lados, você coloca isso aqui embaixo de peso ou dentro de uma prensa de livro para terminar de secar reto, tá? Enquanto a gente faz a outra metade para daí a gente passar para furação, correto? Quando suas capas já estiverem prontas e secas, a gente vai passar para o fechamento aqui com a guarda, certo? Para fazer a guarda, eu vou usar papel Color Plus 180 gramas. Essa cor aqui é a cor Toronto, tá? Um azul escuro que eu peguei para combinar com o tecido, que eu acho que vai ficar uma harmonia legal. E aí, para calcular o tamanho que eu vou precisar, como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai determinar aqui se a gente vai pegar a guarda só a partir
da parte que não tem tecido ou se a gente vai pegar tudo. Inicialmente eu tinha falado para vocês que eu ia pegar só a parte da parte que não tem tecido, certo? Por conta do papel aqui na dobra. Mas eu resolvi fazer tudo, porque tem umas imperfeições aqui que eu não vou conseguir tirar e não vai ficar tão legal se eu fizer a partir da parte que não tem tecido. Então eu vou fazer pegando tudo. E para calcular então, a gente mede tudo, qual que ficou o nosso tamanho final depois que a gente colocou os revestimentos. Então aqui no meu caso, nesse aqui que era 22 inicialmente nos cálculos que eu tinha feito, ficou com 22,5. E aqui na parte de cima ficou com 16 mesmo, então tá certo. Mas eu vou ter que pensar então a partir dessa nova medida. Com 22,5, o ideal é que eu faça com pelo menos 6 milímetros a menos. Então se eu tenho 22,5, eu precisaria de 21,9. Só que a gente tem um papel A4, o tamanho menor dele aqui, né, a medida menor é 21. Se eu tiver que fazer com 21,9, eu vou ter que gastar 2 folhas, né, pra fazer o caderno, porque aí eu precisaria, como eu não consigo 21,9 nessa dimensão de cá, eu teria que fazer nessa dimensão de cá, que significa que eu gastaria a folha inteira para isso. Quando eu diminuo, se eu fizer com 21 ao invés de 21,9, aí eu consigo fazer nesse sentido assim, ó, colocando dessa forma, e aí eu consigo aproveitar o mesmo papel para as duas capas, tá? Isso é uma forma de vocês calcularem o tamanho aí, né, dos papéis, das coisas que a gente está fazendo, sem gastar muito material, né, de reduzir o uso de material. E aqui é tranquilo eu fazer com 21, porque ele fica com uma distância maior aqui dos dois lados, mas ainda fica uma distância suficiente para tampar todas as imperfeições. Então isso aqui não vai ser um problema. Então, ao invés do 21,9, eu vou fazer com 21, e aí, como a gente adaptou a medida do lado de cá, para o lado de cá também ficar com uma distância maior, eu vou adaptar do outro lado também, certo? E qual que é a distância, né, que a gente vai adaptar aqui? Se eu tenho 22,5 e agora eu tô trabalhando com 21, eu tirei 1,5 cm, correto? Então eu tenho que tirar 1,5 cm do outro lado também. Se eu tinha 16, então eu vou fazer com 14,5. Então olha só, na hora que eu centralizo aqui, ele já fica mais ou menos da forma como a gente tinha calculado, certo? A cada lado aqui, mais ou menos preciso, que é o que a gente quer. Então agora eu já posso colar isso aqui e aí a gente vai fazer a furação. Para colar, eu vou passar a cola aqui na capa, tá? E vir com o papel por cima, porque se eu passar a cola no papel, ele dobra, ele enverga e fica muito mais difícil de você colar com precisão. Além do que, você deixar a cola mais tempo em contato com o papel faz com que ele enrugue com mais facilidade, tá? Danifica mais o papel. Por isso que é melhor fazer no papelão, porque o papelão absorve menos a cola. Com as duas guardas fechadas, agora a gente vai fazer a furação aqui. Para isso, a gente vai fazer um gabarito com uma folha branca qualquer. E o gabarito ele tem que ter a seguinte medida: 2 centímetros aqui de largura, que é a mesma largura da lombada, por 16 centímetros de altura, que é a mesma altura do seu caderno. Agora a gente vai fazer a marcação aqui no gabarito. Qual que é a ideia? Você vai fazer 2 furos só, não vai ser muito furo. Você pode fazer mais se você quiser, mas é mais complicado de fazer a amarração aqui. Então eu vou fazer 2 furos só para mostrar para vocês. Um em cada beirada, né? Então eu vou fazer aqui uma distância de 3 centímetros a partir da beirada, do fim. E a gente vai fazer um furo no meio, certo? Se isso aqui tem 2 centímetros, um furo aqui em 1 centímetro. Para fazer o furo, eu vou usar a minha base de furo aqui e a minha Japanese Screw Punch para fazer esse furo aqui do tamanho do ilhoso que eu vou colocar. Você pode usar um alicate também, se você não tiver uma Japanese Screw Punch. Feito o furo, como que a gente vai fazer para furar a capa efetivamente, né? A gente alinha aqui com a nossa lombada e a gente vai marcar aqui por dentro com uma caneta que a gente consiga enxergar. Como você vai furar através disso aqui, não tem muito problema você marcar mesmo, tá? Mas aí faz só um pontinho, não desenha, não colora a bola toda não, porque senão depois você não consegue tirar isso, né? Se você furar um pouquinho torto, vai ficar aparecendo. Então realmente só uma bolinha no centro para você conseguir enxergar. Volta aqui com a base de furo e aí você vai efetivamente furar de verdade. Aí aqui talvez você não consiga furar com alicate, tá? Você pode tentar, não sei se o seu alicate, né, tem força suficiente para atravessar isso aqui tudo. Mas eu vou usar a Japanese Screw Punch mesmo. Aí, como são várias camadas, eu vou ter que passar aqui várias vezes para conseguir atravessar tudo.
Atravessei aqui, consegui passar todas as camadas, aí eu vou fazer a mesma coisa no outro furo e usar esses furos aqui como gabarito para o próximo. Eu já vou até marcar o primeiro para vocês entenderem. Você coloca aqui em cima e pega com a caneta por cima, da mesma forma que você fez para marcar, só fazendo uma bolinha no centro, ok? Depois que você tiver feito já os 4 furos, a gente vai fazer a colocação do ilhoso. Essa etapa é totalmente opcional, você não precisa colocar o ilhoso se você não quiser, mas o que eu recomendo é que você tenha um furo grande o suficiente para você conseguir passar fita, porque a ideia aqui vai ser passar fita, né? Então, se você fizer um furo pequeno com um agulhão, por exemplo, você não vai conseguir passar fita. Então, o ideal é uma Japanese Screw Punch ou um furador de mão. Para colocar o ilhós, eu vou usar o meu balancinho, que é isso aqui, tá? Que é uma ferramenta para colocar ilhós e outras coisas também. E você pode usar um alicate também se você tiver. Vou pegar aqui então 4 ilhós dourados. Esses ilhós aqui são tamanho 54, tá? Que é o tamanho referente a 4 milímetros, que é o furo que eu fiz aqui. Existe ilhós de outros tamanhos diferentes aí, dependendo do tipo de alicate que você usa, da ferramenta e tudo mais. Então é bom vocês conferirem isso aí quando vocês forem comprar o ilhós, né? Você coloca, então, no furo, vem aqui na sua máquina ou no seu alicate, coloca ao contrário para a máquina poder fechar ele aqui. Desceu, fechou, aí você vai fazer a mesma coisa em todos os 4 furos. Colocar o ilhós e colocar no balancinho ou no seu alicate para fechar. Com as capas prontas, então, já com os 4 ilhós, a gente vai preparar o miolo. Eu já tenho aqui as minhas folhas cortadas, mas eu vou explicar a lógica para vocês. Eu queria um miolo que tivesse o mesmo tamanho da capa, tá? Então, eu cortei as folhas aqui no tamanho de 16 por 22. No final das contas, como a capa ficou um pouquinho mais larga, né? As folhas vão acabar ficando um pouquinho menores, né? Quando você colocar, mas não tem problema. E aí vocês podem ver se vocês querem que as folhas sejam do mesmo tamanho ou menorzinhos. Aí vocês fazem o cálculo aí da forma como vocês preferirem. Eu tô usando aqui folhas também Color Plus, só que de 2 cores diferentes e diferentes da que eu já usei, né? Essa aqui é a Toronto, que é azul escuro. Essa mais clara aqui, se eu não me engano, é Paris, que é azul claro. E essa aqui, que é um marrom quase preto, é a Marrocos. E eu escolhi essas cores para dar contraste, né? E também para combinar com o restante, né? Já que tem o azul e tem o bege aqui, eu achei que ia combinar e ia ficar legal. A gente tem que fazer, primeiro de tudo, a furação do miolo, igual a gente fez na capa. Então, a gente vai usar a capa como gabarito, né? Da mesma forma que a gente fez para furar uma capa e outra, né? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai posicionar a capa centralizada aqui, o papel centralizado, né? Em relação à capa. E fazer uma marcação aqui que a gente consiga furar também, mesmo princípio. Faça uma bolinha, aqui eu tô fazendo de lápis, né? Porque aqui nessa folha eu já consigo marcar de lápis sem problema. Então, fiz a bolinha aqui, eu vou fazer a furação dessa folha e essa folha eu vou usar de gabarito para as outras folhas. E agora, para fazer a furação do restante, o ideal é que você prenda as folhas junto com um binder clip ou alguma coisa do tipo, para ela não sair do lugar e você conseguir fazer a furação. Aí, o que eu recomendo? Que vocês prendam do lado que você vai furar, ao invés de prender dos outros lados, porque dos outros lados vai ficar aparecendo no caderno. Aqui onde você vai furar, ele vai ficar escondido aqui na lombada, depois que ficar finalizado o caderno. E aí, o que acontece? O binder clip, ele tem uma pegada meio forte, então ele marca um pouco o papel. Por isso que é melhor você colocar ele no lugar onde não vai ser visto, né? Onde vai ficar escondido. Quando você tiver terminado de fazer os furos, é só tirar o binder clip e juntar com a outra folha que ficou faltando, né? Que você já tinha usado de gabarito. E agora já tá tudo pronto, quase pronto, pra gente juntar isso aqui tudo e finalizar o álbum. E como é que a gente vai finalizar, né? Antes de tudo, a gente precisa fazer um pequeno detalhe aqui nas folhas, que é um vinco para ela dobrar e abrir mais facilmente. Porque o que acontece? Quando você simplesmente coloca isso aqui, não faz o vinco na folha, quando você costurar, costurar não, né? Prender, porque não vai ser propriamente uma costura. Mas quando você prender isso aqui e você for abrir, a capa abre, certo? E aí, quando você for fazer o miolo, deixa eu ver se eu consigo simular aqui, segurando aqui. Ele não abre tão bem, né? Ele fica um pouquinho mais fechado. Então a ideia é a gente fazer um vinco aqui para que ele consiga abrir um pouquinho melhor, tá? Eu vou mostrar aqui. A ideia então é que o vinco ele pegue exatamente aqui onde fica o gap, né? Que é onde você precisa que ele dobre.
Então, qual que é a lógica? A gente tem aqui 2 centímetros, certo? Que a gente já tinha, que foi o que a gente usou aqui, e meio centímetro de gap. Então, você precisa de 2 centímetros e mais ou menos a metade do gap, então mais 0,25, né? Então, a gente vai fazer aqui um vinco nas folhas com 2 centímetros mais 0,25, então 2,2 mais ou menos, né? Vamos usar 2,2 para facilitar o processo. Vamos fazer um primeiro aqui para mostrar para vocês. Você vai pegar aqui, marcar com a sua régua 2,2, 2,2. Você vai vir com a régua e com o boleador. Se você não tiver um boleador, você pode usar um dos substitutos de boleador que eu já ensinei, eu já mostrei aqui alguns. Eu vou deixar o link na descrição. Você alinha aqui os pontos e marca com o seu boleador ou o seu substituto. E aí, quando você faz isso, você já consegue mais facilmente. Você primeiro, né, termina a dobra aqui, não precisa dobrar demais, mas só o suficiente para ele terminar de marcar, porque aí ele já abre mais facilmente quando ele estiver costurado. Vocês vão ver aqui no resultado final. Então, vinque todas as suas folhas, aí o único problema é que você tem que vincar uma por uma, né? Mas isso garante um resultado final melhor. Não esqueça também, depois de você dobrar todos, de apagar a marquinha que você fez, né? Para elas não ficarem aparecendo. E aí, agora, a gente vai finalizar o caderno. É só você posicionar a capa e a contracapa aí da forma como você quer que elas fiquem. E a gente vai passar a fita aqui para prender tudo junto. Eu vou usar esse cordão aqui para prender o álbum. E ele é um cordão de poliéster. E a ideia é a gente passar por todos aqui, né? A gente vai passar pela capa primeiro. Do lado de cá, você sobe com ele aqui e você vai passar por todas as folhas do mesmo jeito, vai só passar, atravessar tudo aqui e atravessar também na frente. E você vai dar um laço aqui. Aí você pode escolher a forma como você quer fazer, se você prefere fazer prendendo do lado de cá, né, passando pela lateral de cá, ou se você prefere prender aqui na frente, tá? Aí vai muito de gosto pessoal mesmo. Você escolhe o que você prefere. Deu nó, puxa aí, deu o laço, né, na verdade. Puxa até ficar de um bom tamanho e aí você vai cortar o excesso da linha. Lembrando de não cortar também demais, porque se você cortar demais, você não vai conseguir colocar mais folhas depois, né? Que é a ideia disso aqui. A ideia é você poder desfazer e ir colocando mais folhas. Então, se você cortar demais, você perde o espaço livre, né, para fazer isso. Eu vou cortar um pouco aqui antes de colocar, para não desperdiçar também muita linha, para eu poder usar isso aqui depois para outra coisa. Aqui não vai, acho que nem precisar cortar mais. Vamos ver, eu vou botar outro primeiro, aí eu decido se eu vou cortar mais ou não. Vou deixar os dois aqui mais ou menos do mesmo tamanho e cortar a ponta aqui, desse outro que ficou maior. E prontinho, você já tem o seu álbum. E agora a gente pode abrir aqui para vocês entenderem a ideia do vinco que eu falei. Porque ele abre aqui com mais facilidade, que ele dobra aqui também, certo? Então ele tem uma amplitude maior aqui de abertura. Então, o vínculo é opcional, mas eu aconselho porque fica melhor para você fazer esse tipo de abertura aqui que a gente está fazendo, ok? O resultado final desse mini álbum fica super legal, né? E assim, ele é relativamente simples de fazer. Aqui a gente acabou gastando mais tempo por conta da explicação, né? O que tinha que fazer e tudo mais. Mas uma vez que você aprende a fazer, ele é muito simples. E é muito fácil de você adaptar também, né? Para outros projetos, para cadernos também. Por exemplo, caderno de aquarela, caderno de desenho, né? Que fica legal também. Para outros tipos de álbum. Outro tipo de costura, né? Você pode fazer mais ou menos a mesma ideia aqui com costura japonesa, que é um projeto que eu até vou trazer aqui pra vocês mais pra frente, não sei exatamente quando ainda. E aqui eu usei bem pouca folha, tá? Eu usei 8 folhas só. E a ideia é que você possa colocar quantas folhas você quiser, né? Você vai aumentando aí à medida que você tiver mais fotos pra colocar. Claro, lembrando que talvez você tenha que substituir o laço, por exemplo, né? Se você começar a colocar muita folha e ficar muito alto, aí você substitui o laço pra conseguir englobar isso tudo. E aqui, pra esse tipo de folha que eu usei, que é a Colorful 180 gramas, o ideal é que você colhe as suas fotos, né, com fita, né,
né? Aí você pode usar fita dupla face, por exemplo, ou fita mesmo tipo washi tape, que fica bem legal também, porque aí você já enfeita, ou usar a cola tipo bastão. Para essa folha de 180 gramas, eu não recomendo que vocês usem cola branca mesmo, PVA e tudo mais, porque ela pode começar a enrugar. Principalmente se você for colocar foto dos dois lados, né? Porque aí você pode realmente estragar a sua folha se você colocar muita cola, né? Mas é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de curtir, comentar e compartilhar o vídeo se vocês gostaram. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações. Me siga também nas redes sociais e eu espero vocês no próximo vídeo.